Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez e hoje nós vamos bater um papinho sobre MOSFET. O MOSFET, também chamado de transistor de efeito de campo semicondutor de óxido metálico, é um nome bem comprido, por isso que é abreviado MOSFET. Aqui a gente tem um dos seus representantes. É um transistor muito utilizado na eletrônica atualmente, apesar de ser um transistor antigo, ele é praticamente da mesma época do transistor bipolar. Porém, nos últimos 20 anos, mais ou menos, é que ele ganhou bastante destaque na eletrônica. O transistor MOSFET, ele pode funcionar de três formas: como uma chave ligada, como uma chave desligada ou como um resistor, que é quando ele trabalha na sua região ativa, o que significa que o MOSFET também pode amplificar, como um transistor bipolar. Mas ele não é muito utilizado como amplificador, ele é mais utilizado como chave, liga e desliga. Aonde que eu vou encontrar esse tipo de transistor? Você vai encontrar como chaveador das fontes atuais, conversores DC-DC, inverters ou simplesmente como uma chave liga e desliga, transferindo tensão de um ponto para outro do circuito. No caso, eu tenho um representante aqui, ó. Eu tenho esse MOSFET, é um IRF-Z44N. As características desse MOSFET você vai encontrar no datasheet dele, que é a folha de dados, que vai indicar para você máxima tensão, máxima corrente, potência, etc, etc. Como eu falei, os MOSFETs são bastante utilizados nas fontes chaveadas, como elemento de chaveamento, liga e desliga do transformador Chopper. Para ele ligar e desligar, ele recebe aqui no gate, que é esse terminal A. O MOSFET tem esses MOSFETs aqui de potência, ele tem o terminal do meio, que corresponde a essa chapinha que é o dreno, o terminal da direita é o source e o terminal da esquerda é o gate. O gate recebe uma onda quadrada, que vem de um oscilador. Essa onda quadrada é um PWM. Quando ela sobe, o MOSFET liga. E quando a onda quadrada desce, o MOSFET desliga. Então ele fica ligando e desligando. Essa onda quadrada é aplicada no gate, normalmente através de um resistor. Então tem um resistor aqui, que vai ligado no gate e leva a onda quadrada até ele. Ao contrário dos transistores bipolares que funcionam com corrente, o transistor bipolar, a corrente entre a base e o emissor controla a corrente entre coletor e emissor. Porém, no MOSFET, o gate é isolado dos outros terminais. Então, o gate recebe uma tensão, o MOSFET é acionado por tensão. Teoricamente, como esse gate é isolado, tanto faz o resistor que vai aqui, ó, que vai ligado, que leva o sinal no gate. Pode ser, por exemplo, um resistor de 10 ohms, como esse, ou pode ser um resistor de 1 mega, como esse. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque, como não há corrente circulando por aqui, não vai haver queda de tensão no resistor. Então a tensão que você aplica de um lado dele é a mesma que você vai ter do outro lado. Isso se o MOSFET fosse um componente perfeito. Mas o MOSFET não é um componente perfeito. Ele tem capacitâncias internas, capacitâncias parasitas, como as válvulas, os transistores comuns. O MOSFET também tem capacitâncias internas, capacitâncias parasitas. Quando nós estudamos aqui no canal as válvulas eletrônicas, nós falamos sobre a válvula triodo. Na verdade, todas as válvulas têm capacitâncias internas, mas o triodo tem uma capacitância entre a grade e o catodo, uma outra da grade para a placa, que é a principal delas, e uma outra entre a placa e o catodo. Essas capacitâncias do triodo, da válvula triodo, principalmente entre grade e placa, limitam o funcionamento do triodo em determinadas aplicações, tá? E o MOSFET não é diferente. Ele tem uma capacitância entre dreno e source, tem uma outra entre dreno e entre gate e source, né? Eu falei dreno, é gate e source. Tem uma capacitância de gate para o source, uma outra de gate para o dreno e uma outra entre dreno e source.
ele tem essas 3 capacitâncias. E essas capacitâncias também interferem e atrapalham o funcionamento do MOSFET como chaveador, tá? Antes da gente ver como isso funciona, como que a gente determina, como a gente acha essas capacitâncias, eu vou pedir para vocês, pessoal, se você está interessado em aprender o funcionamento de fontes chaveadas, de conversores DC-DC, nós temos uma coleção de 5 e-books. Aí no primeiro link da descrição foram e-books escritos com toda a dedicação, com todo o carinho, para vocês aprenderem como funciona e como consertar fonte chaveada e conversores DC-DC, tá? Custa apenas R$50, você pode pagar no Pix, depósito, tá aí no primeiro link da descrição deste vídeo, tá? Também tem a nossa loja virtual, não deixe de visitar a nossa loja, tá? Aproveitem lá as nossas promoções e também tem aí na descrição do vídeo os nossos parceiros, canais parceiros. Não deixe de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez, marcar as notificações, o sininho de notificação, para você ser informado sempre que a gente colocar um vídeo sobre as lives de sexta-feira. E se você gostar do nosso material, das nossas aulas, se você quiser retribuir, se você quiser financiar esse trabalho, você pode tornar-se membro do canal. Com um pequeno valor você ajuda o canal e nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os patrões. Ou então você pode fazer uma doação por Pix, por depósito, você que sabe, está aí na descrição deste vídeo, tá bom? Beleza. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o MOSFET tem capacitâncias internas. Essas capacitâncias vêm marcadas no datasheet do MOSFET. Vem lá quantos nanofarads ou picofarads tem cada uma dessas 3 capacitâncias. Porém, eu vou mostrar aqui com um capacímetro comum como que a gente identifica essas capacitâncias. Então, vou pegar aqui ó, o multímetro, colocar esses resistores de lado. Vamos colocar aqui no capacímetro. Então, a gente vai usar a função rel aqui, ó, para zerar. E nós vamos medir aí algumas capacitâncias, tá? Aqui não tem polaridade para fazer a medida. Nós vamos começar pela capacitância entre gate e source, que é essa aqui, ó. Olha só o valor, 1.9 nanofarads. É um valor razoável. Invertendo vai dar mais ou menos a mesma capacitância, 1.9 nanofarads, quase 2 nanofarads, a capacitância entre gate e source, tá? Agora nós vamos medir a capacitância entre gate e dreno. 1.7 nanofarad e 1.7 nanofarad. E a capacitância entre dreno e source, a menor delas, é muito pequenininha, meu capacímetro nem mediu. Nesse transistor, tá? Mas as capacitâncias fundamentais aqui foram a capacitância dreno, aliás, gate source, 1.9, e entre gate e dreno, 1.7. Como é que essas capacitâncias interferem no funcionamento do MOSFET? Nós vimos que o MOSFET é um liga e desliga. Enquanto ele está ligado, ele é como se fosse um fio, ele tem uma resistência muito pequena. Então, mesmo que circule uma corrente muito grande por ele, multiplicando ela pela queda de tensão, que é muito pequena, vai dar uma potência dissipada relativamente baixa. Quando ele está desligado, mesmo que ele fique com toda a tensão nos terminais, como quase não vai haver corrente, a potência dissipada também vai ser muito pequena. Então, tanto faz ele ligado ou desligado, a potência dissipada por ele é pequena. Porém, como existe um capacitor interno entre o gate e o source, por exemplo, na hora que você aplica a tensão no dreno, se não houvesse a capacitância, quando a tensão subisse, puff, o transistor ia ligar na hora. E na hora que a tensão desce, o transistor ia desligar na hora. Porém, como existem essas capacitâncias, na hora que você aplicar a tensão no dreno, quando a tensão subir, tuft, a tensão no gate vai subindo devagar, até chegar no máximo, devido à carga da capacitância interna. Então, como a tensão sobe devagar, no intervalo que a tensão vai subindo, embora seja um intervalo pequeno, o transistor vai entrar na região linear. É quando ele vira um resistor. Então, ele dissipa calor.
É um pequeno intervalo de tempo? É. Porém, multiplica isso por 100 mil pulsos por segundo. Em 100 mil vezes a cada segundo, ele vai dissipar um pouco de calor em cada pulso. Esse calor dissipado vai se somando e o transistor vai se deteriorando, até uma hora que ele vai acabar pifando, ele vai acabar queimando. Então as capacitâncias internas do transistor têm esse problema. Eles fazem com que o transistor entre na zona ativa, na zona linear, tá? E entrando na região linear, ele vai dissipar calor, tá? Então, eu não posso colocar qualquer resistor para jogar o PWM aqui no gate do MOSFET, por causa das capacitâncias internas. Então, a gente vai ver nessa série de aulas o circuito driver que vai alimentar o gate do MOSFET para corrigir ou para compensar o efeito dessas capacitâncias internas. Tá bom, pessoal? E isso aí a gente vai ver a partir das próximas aulas. Hoje foi uma introdução, então vocês viram que o MOSFET tem capacitâncias internas. Essas capacitâncias internas fazem o transistor trabalhar na região ativa ou na região linear, e nessa região que é entre a condução e o corte, ele vai dissipar calor, tá? Ele vai dissipar potência, energia em forma de calor. Beleza, pessoal? Então por isso que a gente tem que ter driver para alimentar o MOSFET, jogar o PWM no gate do MOSFET, tá bom? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. E na próxima aula eu vou mostrar primeiro no simulador como é que funciona o efeito dos capacitores dentro do transistor. E depois a gente vai fazer uma prática, um circuitinho para vocês entenderem melhor. Beleza, pessoal? Então nos veremos aqui na próxima aula e até a nossa próxima oportunidade.